Olá, minhas criadoras e meus criadores. Boa tarde, como vocês estão nessa sexta-feira, meio-dia? Hoje o almoço é comigo. O tema desse nosso encontro é quais são os medos que estão nos impedindo de prosperar. Então, eu vou abrir uma live com vocês toda sexta-feira, meio-dia, pra gente bater esse papo. E eu vi que ontem, né, nos stories, vocês gostaram muito sobre aquele papo astrológico que a gente teve, sobre as fases da lua, sobre como que a gente pode usar essa energia, né, cósmica do universo, das fases da lua, a nosso favor. E aí, no fim dessa live, eu vou contar pra vocês como que eu venho utilizando, né, a ferramenta da astrologia na minha vida profissional e pessoal e como que vocês podem fazer o mesmo do lado daí. Porque essa semana tá uma semana muito boa pra gente criar novos hábitos, começar novos projetos, criar um novo relacionamento ou co-criar uma nova realidade para nossa vida, porque é uma semana de lua nova e isso tem um significado. Então eu vou fixar aqui o tema da nossa live, que são os medos que estão te impedindo de prosperar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas crenças e quero contar para vocês, né, como que na minha história, no meu processo, eu consegui me transformar. Bom, gente, então, o que vocês precisam saber? Nós hoje, tudo aquilo que a gente acredita, o que a gente fala, o que a gente pensa, precisa estar alinhado. Se a gente fala uma coisa, se a gente pensa outra e se a gente faz outra, isso significa que a gente está completamente desalinhado. Então, é super importante que a gente saiba o motivo desse desalinhamento. Então, às vezes, o que são as nossas crenças? Tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram em algum momento da nossa infância. Eu ouvi muito dos meus avós e dos meus pais, para ganhar muito dinheiro precisa trabalhar muito, precisa ralar muito, ser bem sucedido não é pra você nasceu pobre, vai morrer pobre, sabe umas coisas assim que só hoje, depois da vida adulta, eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, como é que aquelas pessoas podiam falar aquilo? Mas a verdade é que cada um só fala o que tem. E a realidade, né, dos fatos é que eles ouviram também aquilo dos seus avós, dos meus avós, dos pais dele, dos bisavós, dos antepassados. E conforme a gente vai evoluindo, né, na humanidade, a gente vai entendendo que sim, a gente pode criar uma realidade mais próspera, mais abundante e que a gente pode ser aquilo que a gente quiser. Essa é a verdade. Só que o trabalho que foi feito na nossa infância, né, na nossa criação, muitas das vezes construiu crenças sólidas, né, e estão presentes no nosso inconsciente. E são exatamente essas crenças que nos impedem de prosperar. Essa é a verdade. Então, como que a gente faz um trabalho de limpeza de crença e substituição, né, de crença? A gente primeiro tem que identificar quais são essas crenças, né? Quais foram as palavras que eu ouvi ali na minha infância dos meus pais? Ou quais foram as situações difíceis que eu passei que fizeram com que eu acreditasse nisso? Então, primeira coisa é identificar essas crenças. E depois que você identifica, você precisa ver se tem, né, se você tem emocional para conseguir fazer a liberação dessas crenças e substituir por outras positivas. Eu não sei se eu já falei aqui pra vocês. Deixa eu ver se meu livro do Theta Healing tá aqui. Alguém sabe onde tá meu livro do Theta? Mas eu sou Theta Healer avançada e eu utilizo muito esses downloads, né, que são as crenças positivas para facilitar a nossa vida e a cocriação. Então, por exemplo, uma crença que eu substituí, né, na minha vida, que era muito difícil, que era impossível prosperar na vida, que ou eu trabalhava muito de noite, ou eu não conseguiria prosperar. E eu tinha aquela crença instalada na minha mente, porque era algo que o meu avô dizia, e eu ouvia ele falando isso, não só para os filhos, mas para os netos, né? E eu fui criada pelos meus avós. Então, naquele momento onde eu identifiquei aquela crença, eu liberei, eu fiz a liberação e eu substituí por uma afirmação positiva, aonde é possível prosperar, é saudável, eu sei como e quando prosperar, eu sei como que é prosperar na perspectiva do Criador de tudo que é, porque a verdade, gente, é que todos nós estamos aqui a serviço.
Ninguém tá aqui encarnado na Terra por acaso, não. Se a gente tá aqui, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito. E cada um veio desenvolver em um setor da vida. Algumas pessoas vieram com um propósito grande de transformação familiar, outros com transformação empresarial, né? Eu digo individual, como profissão. Outros vieram para trabalhar a parte do relacionamento, outros para trabalhar a parte de abuso. Então, cada um sabe do seu calo, cada um sabe da sua dor. E é por isso que eu digo tanto, né? E eu falo isso porque é a transformação que eu passei. Por isso que é importante tanto o trabalho de autoconhecimento. De você se olhar, se analisar, olhar para as suas feridas e curá-las. Porque a verdade é que só você pode se curar. Então, às vezes a gente pega a ajuda de um terapeuta, ou a gente pega a ajuda de um mentor, a gente faz algo, mas essas pessoas, esses recursos, eles são só um facilitador de um processo de autocura que você mesmo vai fazer. Então, por exemplo, eu faço terapia. O terapeuta, ele não é responsável por me curar. Ele é responsável por me fazer perguntas, por me levar a um caminho que eu considero de autocura. Então, ele é só um facilitador. Então, quando a gente assume essa autorresponsabilidade, que só nós podemos fazer, fica tudo mais fácil. E uma coisa que eu sempre falei aqui, né, quem é nova, talvez nunca vai ter ouvido, mas quem é antiga vai saber, que eu falo sempre, gente, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E foi muito doloroso pra mim ter que, em um momento da minha vida, me afastar de muitos familiares. Eu tive que me afastar da minha mãe, eu tive que me afastar do meu irmão, porque eu tive que fazer um trabalho pra dentro, eu tive que me transformar como ser humano, eu tive que me conhecer longe daquelas pessoas, porque próximo, convivendo, eu não estava conseguindo, no meio daquele barulho, fazer esse trabalho de autotransformação. Então, o que eu quero dizer para você com isso? É que você precisa fazer essa retrospectiva, né, de quem são as 5 pessoas que você mais convive, que você mais conversa, ou que você mais segue aqui na rede social, ali nos stories. Observa quem são as 5 bolinhas, as 5 primeiras bolinhas que aparecem para vocês quando vocês abrem o feed. São aquelas 5 pessoas que vocês mais escutam, que vocês andam, e analise. Você deseja ser como aquelas pessoas? Você admira ou você critica aquelas pessoas? É importante você fazer uma seleção, porque a gente não só se alimenta do que a gente come, né, da comida, mas a gente também se alimenta do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente sente. E se tudo isso estiver desalinhado, a verdade é que a nossa vida estará desalinhada também. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão chegando agora, ou até para vocês que já são seguidores antigos, faça um trabalho interno primeiro, né? Empreenda primeiro em você mesmo, para depois você querer ter uma empresa de sucesso. Então, eu precisei fazer esse trabalho de autocura, de me distanciar dos pais, de ter que fazer sessão de terapia, e fui buscar muitas ferramentas de autoconhecimento porque eu tinha muitas dores, eu sentia muita rejeição por parte da minha mãe. E num trabalho de autoconhecimento, gente, eu fui descobrir que existia uma história na minha família, existia um histórico de abortos, e inconscientemente eu julgava minha mãe por aqueles abortos. Então eu fui fazendo um trabalho de cura. E quando eu me sentia rejeitada pela minha mãe, fazia com que o meu comportamento na sociedade, eu também me sentisse rejeitado pelos meus amigos, pelos meus namorados, as pessoas que eu me relacionava. E aí eu entendi que se eu não curasse aquele sentimento de rejeição que eu senti no útero da minha mãe, que aquela rejeição ela ia continuar comigo pela vida inteira. Então foi muito desafiador ter que me afastar, né, da pessoa que eu mais amei, poxa, que me pôs no mundo. E eu fui entender que tinha um trabalho de honrar minha mãe, de honrar o meu pai, de perdoar eles por coisas que inconscientemente eu julgava. Eu julgava que a criação não tinha sido uma boa criação, eu julgava que poderia ter feito melhor, que poderia ter me dado mais, enquanto na verdade a obrigação dos nossos pais, a verdade mesmo, é que eles têm a obrigação de limpar a nossa bunda quando a gente é criança,
porque senão a gente morre e a gente não consegue sobreviver. Então essa é a função do nosso pai e da nossa mãe. Então parece meio grotesco falar isso, gente, mas se eles cuidaram bem de você e você tá aqui hoje, independentemente da criação que eles te deram, se foi boa, se foi ruim, se foi próspera, se foi escassa, eles deram exatamente aquilo que a sua alma precisava para evoluir nessa encarnação. Porque você, antes de encarnar, você escolheu aquela mãe e aquele pai. Então, você não é vítima, tá? Você atraiu aquela mãe, você atraiu aquele pai. E eu, muitas das vezes, me coloquei em um lugar de vítima. Nossa, por que minha mãe é assim? Meu Deus, eu não quero essa mãe. Eu reneguei. Muitas coisas na minha vida eu reneguei. E eu entendi que se eu não me equilibrasse com todas aquelas coisas, eu não ia conseguir prosperar. Então eu precisei me apaziguar, eu precisei me equilibrar, eu precisei aceitar que a minha história foi como tinha que ser, eu precisei aceitar que aquilo era o melhor para o meu desenvolvimento e precisei entender que todos os desafios que eu passei durante a minha vida foram eles que me deram um impulso para chegar onde eu tô hoje. E, gente, é importante a gente ter esse caminho, sabe? Fazer esse movimento de entender que as dores, muitas das vezes, que os desafios, eles são o combustível para você agir. Então, eu passei por inúmeras situações difíceis com a minha família, inúmeras situações de discórdia e coisas assim que eu não vou ficar contando em rede social porque eu não quero expor ninguém da minha família, não acho justo. Mas como toda família que tem os seus atritos, né? Eu passei por muitos atritos e muitas das vezes eu julgava a minha família. E aí eu fui entender que, poxa, eu tenho sangue do mesmo sangue, eu tenho o mesmo DNA. Então se eu tô julgando eles, se eu tô criticando eles, o que eu preciso transformar em mim? Porque a verdade é que me chama a atenção nos outros, no comportamento das outras pessoas, aquilo que eu preciso transformar em mim, porque em alguma frequência eu vibro igual aquelas pessoas. Então veja que oportunidade maravilhosa. Eu sei que é ruim discutir com a família, eu sei que é ruim discutir com o namorado, eu sei que é ruim discutir com o nosso sócio, mas o que essa situação que me traz desconforto está querendo me mostrar que eu tenho a autorresponsabilidade de transformar a minha vida. Então é mudar o relacionamento, é mudar os sócios, é se afastar da sua família e fazer esse movimento de afastamento, se for necessário, fazer com sabedoria e amorosidade. Esse é o maior desafio. E entender, né? Fazer essas pessoas entenderem que você não está fazendo absolutamente nada contra elas, e sim a seu favor, porque você é a única pessoa que pode se transformar, certo? Fez sentido para vocês isso que eu falei nesses 14 minutos aqui? Saibam, gente, que foi assim de coração aberto, sabe? Pra compartilhar mesmo, porque às vezes a gente abre os stories, a gente faz post, parece que a gente só mostra coisas lindas e maravilhosas, mas a verdade é que a minha jornada não foi só linda e maravilhosa, a minha jornada não é linda e maravilhosa, mas o que me diferencia de muitos é a minha resiliência, é a minha persistência, não tá dando certo, vamos mudar, é fazer as perguntas certas, como pode melhorar, o que se requer para melhorar. E aí hoje eu vou apresentar para vocês essa ferramenta do mapa dos sonhos, que eu até fiz um aqui para mostrar para vocês e vou espelhar a tela para que vocês possam printar esse mapa e para que vocês possam utilizar essa energia cósmica, né, da astrologia, dos astros, da lua, a seu favor nesse próximo ciclo. Porque olha só, eu utilizo os ciclos lunares para minhas empresas e para as minhas operações. Então eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira rápida e geral como que isso acontece na prática, tá? Para que vocês do lado daí utilizem isso na loja de vocês, na empresa de vocês e peguem essa energia que tá aqui, ó, toda disponível no universo e você canalize essa energia para manifestar algo bom na sua empresa. O que eu faço? No momento de lua nova, que é exatamente a semana que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, eu ponho todas as intenções do que eu quero prosperar, do que eu quero modificar e do que eu quero colher nas próximas semanas. Então eu faço uma lista.
Eu quero voltar a vender os meus biquínis, da Bikini by Mari, porque no inverno tem uma paradeira, né? Na minha marca de moda praia. Mas agora, nesse segundo semestre, já volta. Então eu ponho ali. Eu quero retomar, criar conteúdo para minha loja de biquíni. Eu quero voltar a vender, né? Na minha loja de biquíni de varejo. Eu quero já começar a criar e fabricar as peças pilotos do meu próximo Alto Verão, que eu vou lançar em outubro. Então eu já faço essa lista de tudo que eu quero intencionar para esse próximo ciclo que inicia agora. E quando a gente põe essas intenções em semana de lua nova, significa que você está plantando no solo mais fértil. Ah, Marcela, isso significa que se eu intencionar numa lua minguante ou numa lua cheia eu não vou colher? Não, significa que se você plantar na lua nova, as chances daquilo se concretizar na próxima lua cheia são muito maiores. Então, você faz essa lista de intenção. E eu vou espelhar na tela como que eu faço, porque existem várias formas. E às vezes vocês ficam me perguntando, mas como que eu faço? Eu faço de lápis? Eu faço de caneta? Eu faço num papel timbrado? Num papel liso? E a verdade é que não importa se você vai fazer no bloco de notas ou se você vai fazer no Word do computador ou no papel. Importa que você faça. Só que existe um condutor, que é o grafite, que ele tem uma energia também. A energia do grafite, ele tem a energia da materialização. Se você escrever com papel em branco, com grafite, aquele condutor já está tirando do campo das ideias e já está começando o movimento da manifestação, que é o cocriar a realidade do que você quer para sua vida. Então, faça no melhor recurso para você, mas saiba que se você utilizar o grafite, será mais fácil. Então, você já vai estar se conectando ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na minha tela. Eu coloquei aqui para vocês, ó, mapa dos sonhos ou lista de intenção, porque o mapa dos sonhos é para você fazer com aquilo que você quer alcançar a longo prazo. Então, daqui 3 meses, médio ou longo prazo, tá, gente? Daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, só você vai saber quais são as metas do que você quer. E a lista de intenção é algo mais a curto prazo, é algo que eu quero para esse mês, é algo que eu quero para as próximas 4 semanas. Então, você vai definir. Eu, no centro dessa folha, no círculo dela, eu coloco o meu nome completo, a minha data de nascimento e eu vou puxando essas setinhas para fazer os setores da minha vida. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de setores para vocês, como por exemplo o setor 1, a família, o setor 2, o relacionamento, o setor 3, o profissional, o setor 4, as minhas conquistas, o setor 5, as viagens que eu quero fazer, e o setor 6, as curas das feridas que eu quero. Isso é uma regra? Não, isso é uma sugestão. Mas você, principalmente você que já está se trabalhando no autoconhecimento, você vai saber quais são os setores da sua vida que você quer transformar. E aí, por exemplo, no setor 1, eu escreveria ali embaixo o que é dentro desse setor que eu quero trabalhar. Bom, então eu quero ter uma comunicação melhor com o meu irmão, eu quero ver mais o meu pai, eu quero, enfim, melhorar a convivência com a minha família em algum aspecto ou em algum assunto que esteja truncado com eles. No setor 2 de relacionamento, eu quero ter mais tempo com meu marido, eu quero fazer mais programas sozinha com ele, eu quero ter tempo para namorar. No setor 3 profissional, bom, hoje eu tenho 5 colaboradores na minha empresa. Eu quero aumentar esse mês para 6 colaboradores. Eu quero que a minha empresa esteja impactando a vida de mais pessoas, esteja sustentando mais famílias. Então, a minha meta, por exemplo, profissional para esse mês é no fim do mês contratar mais uma pessoa, independente para qual operação seja. Eu quero contratar um cortador, por exemplo, eu ponho ali naquela lista. Quanto mais descrição eu der para aquilo que eu quero, mais vai iluminar o meu caminho. E o que vocês precisam saber, gente? Quem não sabe qual caminho quer chegar, né? Quem não sabe em qual lugar quer chegar, qualquer caminho serve. Então, esse mapa dos sonhos ou essa lista de intenções, ela nada mais vai fazer do que iluminar os seus caminhos. No setor 4, na conquista, eu quero conseguir trazer
regravar todo o meu curso, né, nesse próximo mês e quero criar uma nova solução também. Então eu vou lá e eu descrevo como é essa nova solução, como que eu quero, como que eu visualizo que aquilo aconteça, com quantas pessoas envolvidas, aonde estão essas pessoas, o que essas pessoas vão fazer para me ajudar. O setor 5 das viagens eu vou colocar ali. Eu quero conhecer Fernando de Noronha, eu quero ir para Maldivas. Quais são os lugares que eu quero viajar? Talvez quando a gente pense, a nossa mente vai dizer, nossa, isso é muito caro, ou nossa, isso não é para você. Mas a verdade é que quando você intenciona e vem uma razão genuína assim de coração, o universo ele dá um jeito de colocar aquela viagem no seu caminho. E eu vou contar pra vocês uma situação que eu passei em 2018, eu acho, que eu queria muito ir pra Jericoacoara. Eu queria fotografar a coleção de verão da NY986 lá em Jeri. Só que eu comecei a pesquisar e era muito caro, era 15 mil reais para eu passar 15 dias lá em Jericoacoara, levando um fotógrafo, uma produtora para conseguir fazer tudo isso lá. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrar de madrugada, ver os voos para Jeri, até que eu consegui comprar um voo de ida e volta para Fortaleza por R$200 naquela época. E gente, R$200 ainda naquela época, em 2018, era barato. E aí eu entrava ali nos sites de passagem e assim, o voo direto para Jeri sempre muito caro. Acho que naquela época eu tinha acabado de sair do aeroporto ou nem tinha aeroporto com voo direto. Mas eu sei que de madrugada eu achei, eu comprei a passagem mesmo sem ter a reserva no hotel. Eu falei, fudeu, agora eu vou ter que dar um jeito. Aí eu falei com algumas amigas minhas. Tem uma amiga que eu sou madrinha de casamento, que ela tem um apartamento em Fortaleza. Ela falou, se você quiser, eu posso te emprestar o apartamento. Eu falei, maravilhoso. Já tô chegando mais perto de Jericoacoara, né? Já tô em Fortaleza, que é 3 horas de Jeri. E aí a coisa foi fluindo. Gente, a verdade é que quando eu cheguei em Fortaleza, eu encontrei uma amiga minha da escola na praia, a Thay. Se vocês procurarem no meu perfil particular, vocês vão ver todas as fotos dessa viagem ali em 2018. E faltava um dia pro meu voo de volta para São Paulo. E eu tava lá curtindo meu último dia na praia, em Fortaleza. Aparece essa minha amiga da escola. E aí, tudo bem? Quanto tempo você tá aqui? Meu pai tá morando aqui, eu vim visitar meu pai. Amanhã eu tô indo pra Jeri. Aí eu falei, meu Deus, você tá indo pra Jeri amanhã, mas não é caro ficar hospedada lá, como é que é? Não sei o quê. Imagina, eu peguei um hostel aqui que eu tô pagando R$30 por dia com café da manhã. Na hora que ela me falou aquilo, na mesma hora eu entrei em colapsos. E aí eu nem pensei 2 vezes. Eu liguei na Avianca, que na época era quem tava fazendo a minha passagem, uma taxa de R$150 pra eu remarcar minha passagem. Eu remarquei a passagem e eu falei, tá, você tá indo, eu vou com você. Vamos, eu vou de ônibus, o transfer custa, sei lá, R$200 de ida e volta. Eu fui apertada com grana, mas eu fui. Gente, a gente ficou hospedada num hostel que chama... depois eu printo pra vocês o nome do hostel. Eu sei que, assim, os quartos, eles eram compartilhados, né? Era uma pegada de hostel que eu nunca tinha vivenciado, porque, sei lá, nunca tinha tido coragem de fazer uma viagem dessa sozinha com quarto compartilhado. E aí foi uma experiência tão maravilhosa. E lá no meio dessa viagem, essa minha amiga da escola acabou voltando, né, pra Fortaleza na casa do pai, e eu conheci um casal lá que era fotógrafo e produtor, e simplesmente eles me fotografaram lá com todas as peças da minha marca que estavam na minha mala. Então, assim, foi surreal essa viagem ter acontecido. Eu acho que se eu gastei entre 2 e 2,5, uma viagem que antes de eu ir, eu achava que eu ia gastar 10 a 15 mil reais. É claro que foram alguns perrengues, mas o que eu quero transmitir pra vocês é que se eu não tivesse tido coragem de ter ido sem reserva, sem transporte, sem conhecer, com quarto compartilhado e todas aquelas coisas desconhecidas no meio do caminho tivessem me estagnado, eu não teria vivenciado coisas maravilhosas que eu vivenciei naquela cidade. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas embaixo de Jericoacoara é tudo quartzo rosa. E na hora que você chega lá, expande o cardíaco, você sente
uma energia de amor, de acolhimento, que eu também fui vivenciando vários processos de autocura, de coisas que eu precisava vivenciar. Então, o resumo da história, para não me prolongar, eu me permiti, eu coloquei na lista de intenção que eu queria viajar para aquele lugar, mesmo sabendo que eu não tinha dinheiro para pagar, e o universo deu um jeito de colocar todos os elementos, todas as pessoas no meu caminho, e a coisa fluiu, mas não foi fácil, eu precisei ter coragem. Só que quando as coisas apareciam, eu sabia que estava alinhado com o meu propósito, eu sabia que estava alinhado com o que a minha alma queria, então foi muito fácil dizer sim. Sim, essa viagem é pra mim. Sim, eu vou com você, mesmo com medo, porque eu confio no que a minha alma quer. Então, quando a gente deixa os nossos guias, as nossas emoções pegar as rédeas da nossa vida, a verdade é que as coisas começam a fluir e as coisas começam a se abrir. Então, você pode se colocar nesse fluxo, né? Intencionando tudo isso nessa próxima lua nova. Você vai perceber que na lua crescente é o momento de fomentar todas essas ideias, é dar corpo, é dar forma para essas intenções que você fez na semana 1. Então, semana 1, lua nova, momento de intencionar. Momento 2, semana 2, lua crescente, momento de fomentar. Anote essas perguntas. O que se requer para tirar o meu projeto do papel? O que se requer para eu ter uma convivência com a minha família mais equilibrada? O que se requer para eu ser mais autorresponsável comigo mesmo? Então, são perguntas chaves que na semana 2, que é a semana de fomento, você faz. E, gente, quando você acorda de manhã e faz a pergunta de manhã, a resposta vem de tarde. Você fala, ah, tá, eu entendi. Então, essas perguntas parecem bestas, mas são perguntas mágicas. E eu uso também, que é do Axis, né? Como pode melhorar, como pode ser mais fácil. Como eu posso sacar os bilhões que estão disponíveis para mim? Parece meio lúdico, não parece? Meio fora da realidade? Parece, pelo nosso sistema de crenças. Mas a verdade é que tá tudo disponível aqui, ó, no campo das ideias, no universo. E se tem pessoas que conseguem sacar milhões da energia do universo, por que você não vai conseguir? Você precisa encontrar as ferramentas, você precisa encontrar o caminho, você precisa se equilibrar como indivíduo para depois construir uma empresa, tá? Semana 3, semana de lua cheia, e a gente vai falando, tá? Durante essas semanas sobre todas essas energias, e eu vou postando para vocês nos stories os prints, tá? Com o significado, com o meu lá do livro da Lua da Márcia Matos, que é a astróloga que eu estudo. Semana 3 é a semana de lua cheia. Lua cheia, ela chega no ápice energético do ciclo e ali chegou ao máximo, ao clímax de tudo. Então, tudo que você intencionou na semana 1 e fomentou na semana 2, os resultados eles já começam a aparecer, já começam a fluir. Só que nessa semana de lua cheia, você pode colher tanto coisas boas e alinhadas com o que você intencionou, como os resultados bons ou ruins têm a sua autorresponsabilidade. E no momento da semana 4, que é o momento da lua minguante, você tem a possibilidade de desapegar de tudo aquilo que foi ruim e fazer a queima, fazer a liberação. Eu vou ensinar vocês também um exercício de lua minguante pra gente queimar todas as crenças e tudo que tá nos estagnando, pra você fazer a liberação, para na próxima lua nova você abrir um novo ciclo. Então, o que eu quero te dizer é que nesses 4 ciclos você tem a oportunidade de co-criar uma nova realidade, co-criar uma nova existência para você, que todos os dias, quando você dorme e acorda, você pode ser uma nova versão de si mesmo, de você mesmo. Então, faça esse movimento, aproveite todas essas energias que estão disponíveis aqui para você e utilize essa ferramenta se isso fizer sentido para o seu coração. Eu não quero que você torne nada que eu falei aqui nessa live uma verdade absoluta. Eu quero contar para vocês como que eu consegui desenvolver uma vida próspera, abundante, e como eu estou caminhando para essa vida próspera, né? Porque eu falo, nada está tão bom que não possa melhorar. Quando a gente se acostuma com algum resultado, a gente se coloca numa situação, né, de estagnação. E não,
o movimento ele sempre continua. Eu atingi uma meta, qual que é a próxima meta? Porque a verdade é que eu quero evoluir o máximo que eu puder nessa encarnação. E eu nunca vou me conformar com pouco. Então essa sou eu, essa sou a Marcela Novaes, né, da Confecção Lucrativa, que está compartilhando um pouquinho da minha vivência como pessoa física, porque eu sei que a gente fala muito de pessoa jurídica, de empresa, de curso, de mentoria, de confecção, mas a verdade é que por trás dessa empresa existe uma pessoa e essa pessoa sou eu. Então eu quero dar a oportunidade de vocês me conhecerem um pouco mais e toda sexta-feira a gente vai almoçar juntos, se esse for o seu desejo do lado daí, para aprender um pouquinho mais comigo e até para conhecer um pouquinho mais da minha história, né? Aonde que eu andei, como foram as minhas dificuldades e tudo isso. Então, se vocês, essas 25 pessoas que estão ao vivo aqui comigo agora, querem me fazer uma pergunta, a palavra está aberta. Aproveitem essa caixinha aqui ou me mandem uma solicitação para dizer, me dê um feedback do que você achou, de tudo que eu contei aqui nessa live. Se fez sentido pro seu coração, se não fez, porque é importante para mim saber, sabe, gente? É bem desafiador vir e falar, ainda mais dos nossos processos pessoais. Então, é importante quando você me dá um feedback do lado daí, se foi bom, se não foi bom. A Gil falou, me arrepiei. Foi a passeio ou a trabalho? Eu fui fazer os dois. Eu fui a passeio e depois virou trabalho. Olha que incrível. Então, as meninas falando que máximo, que legal. A Flávia, minha aluna, acredito muito em energia. Tô lendo aqui os comentários de vocês, maravilhosas. Teve gente que chegou no meio da live porque eu avisei em cima, né, gente? Essa foi a verdade. Então, agora vocês já saibam que toda sexta-feira que Deus me permitir, que eu estarei encarnada aqui, estaremos aqui do meio-dia ao 12h30, batendo este papo para que a gente possa estar mais próxima. Seja você minha seguidora, seja você minha aluna, como a Flávia, dona da Use Base, a gente vai estar aqui juntas para bater esse papo. Combinado? Então eu vou tentar deixar salva aqui a reprise para quem chegou no meio e quer depois assistir com calma, né? Para aprender como que é esse processo aí de criar o seu mapa dos sonhos. Vou fazer um print aqui. E a hora que vocês fizerem o mapa de vocês, é claro, não com os escritos, mas postem uma foto, pelo menos do nominho de vocês com a data de nascimento e me marquem para eu ver que vocês fizeram o mapa de sonhos e a gente aumentar o campo energético das intenções. E na hora que eu ver, eu compartilhar, eu vibrar e a gente faz esse campo nosso para que a gente possa criar esse novo ciclo aí dessa lua nova em Leão, ainda mais próspero, ainda de mais realizações, seja para a nossa loja, para a nossa oficina de costura, para o nosso e-commerce, para a nossa loja de revenda, não importa. Importa é que a gente possa prosperar, porque a verdade é que todos nós somos filhos, né? Somos imagem e semelhança do Criador de tudo que é. Então a gente pode criar aquilo que a gente quiser. A Lúcia falou, foi 10, gostei muito. Quiser repetir a viagem, pode contar conosco. Gente, eu tô pensando muito, meu, está muito forte na minha mente. Marcar uma viagem em grupo com vocês. Meu, eu tô sentindo esse chamado, só que eu não sei ainda como fazer isso. Mas em outubro é meu aniversário. Eu vou mandar uma mensagem pra essa pousada que eu fiquei, pra esse hostel que eu fiquei lá em Jericoacoara. Eu vou ver como é que estão as tarifas. Vamos ver se a gente monta uma viagem em grupo. Assim, cada um paga o seu, né? Mas a gente viaja na mesma data, todo mundo junto, pra fotografar nossas marcas no verão. Não seria incrível? O que vocês acham? A equipe de suporte aqui, ó. Vamos! Sim! Então, gente, ó, vou começar a pesquisar aqui uns pacotes, umas viagens pra gente e vou mandando notícias pra vocês. Comentem pra mim depois ali no meu último post. Eu vou fazer um post de um meme agora, Iris. Um tsunami que bate quando a gente resolve fazer a marca própria, que vem peça piloto, produção, corte, costura. E aí vocês me digam se fecham fazer essa viagem comigo, porque se vocês falarem que fecham, gente, aí a Marcela vai pirar, vai começar lá todo dia de madrugada.
Eu tenho um contato dentro da Gol, que é uma pessoa que vende passagem aérea para grupos acima de 10 pessoas por um preço muito incrível. Eu vou mandar mensagem para ela e vamos ver. Sim, sou libriana, Lúcia. Lúcia também é libriana? Ai, gente, adorei a live de hoje. Um beijo grande no coração de vocês. E saibam que nós estamos juntas nesse movimento aqui de mulheres co-criadoras da própria realidade e que saibam que vocês podem contar comigo, assim como eu sei que posso contar com vocês. É uma troca muito gostosa o que a gente cria aqui, né? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima live, tá? Eu aviso se o nosso próximo encontro vai ser na terça ou na sexta, mas toda sexta já deixa anotado aí, 12h30, o almoço é com a Marcela Novaes. Um beijo!